Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar uma mensagem da palavra de Deus para os amados. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens para que outras pessoas que venham ter o entendimento da palavra com a mente de Cristo. É, Graça e paz a todos mais uma vez. É muito bom me reunir com vocês através desse canal. A última explicação que nós demos aí foi sobre o diabo, explicando que o diabo da religião, o diabo do pastor, como espírito não existe. E nós abrimos capítulos e versículos, lemos e explicamos tudo sobre o diabo da Bíblia e a invenção do diabo do pastor. Então, abençoado, continuando aqui, aproveitando aqui, lendo aí os comentários dos irmãos, José Dionísio Barbosa, ele disse: isso, Lira, vamos crescendo no conhecimento do verdadeiro Deus. Agradecendo aí a você, José Dionísio Barbosa, graça e paz. Mais um comentário aqui do meu irmão maravilhoso, JLP. É verdade, abençoado Lira, a frase seria esta: em verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso, se referindo a o que Jesus falou para o ladrão, né? O ladrão da direita, do qual se arrependeu, e ele disse exatamente isso daqui, e que a religião, o tradutor João Ferreira de Almeida mudou e disse: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu falei de versículos da Bíblia tendenciosos, e o meu amigo aqui está esclarecendo, e é verdade. Então ele continua e diz: Jesus morreu quase a hora sexta de quinta-feira, Lucas 23, 4. Ressuscitou no primeiro dia da semana, Lucas 24, 1. Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e que eles aqui são os discípulos, tá? E mais de 500 pessoas. E visto por eles por espaço de 40 dias antes de ser elevado às alturas. Atos 1, do 1 a 3. Então, obrigado aí, JLP, um abraço. José da Mata, paz e graça, meu querido irmão em Cristo. Paz e graça, meu irmão. Tamo junto. Paulo Roberto José, graça e paz, meu irmão. Baita tema. Tapes, Rio Grande do Sul. Um abraço para você aí, Paulo Roberto. Tamo junto. José Dionísio, vamos, Lira, sempre com bom entendimento. Ô, glória. É isso, abençoado. Glória a Deus. Tamo junto. Então, hoje, né, mais uma vez, dando continuidade aí aos nossos entendimentos, a leitura da Bíblia, lendo e explicando. E hoje nós temos aqui a mensagem do Satanás, né? Porque eu já expliquei para vocês que diabo, demônio, Satanás, serpente, dragão vermelho, tudo isso aí é a mesma coisa. É o opositor. São aqueles que se opõem ou que se opuseram a Deus. Entende, abençoado? E que não tem nada a ver que o que a religião prega, um diabo, um Satanás, um demônio,
um dragão vermelho, não tem nada a ver com o diabo espiritual. Esse diabo espiritual, vocês que estão na religião, vocês têm que ter um entendimento que isso é um engano, é uma mentira, para te pôr medo e você se manter escravo do determinado cão guloso chamado pastor, porque ele faz você entender que só ele é que Deus fala com ele, e ele vai orar por ti e diz que vai expulsar esse demônio que não existe. Entendeu, abençoado? Sai desse engano. Então, ó, hoje nós vamos falar do Satanás, e o tema é: a Bíblia não fala do Satanás dos pastores, da religião. Esse Satanás aí, desse monte de ladrão aí, é tudo engano, não existe. Então eu vou abrir alguns capítulos e versículos, né? E eu vou abrir 2 capítulos aqui, que você tem que ter entendimento disso, para tu saber o que é Satanás, o que é diabo, o que é demônio, o que é serpente, o que é dragão, que eu já preguei sobre o dragão vermelho, que não tem nada a ver. O dragão vermelho é uma metáfora se referindo a um homem, ao rei Herodes. Serpente é uma metáfora se referindo também a um homem, a Adão. Entende, abençoado? E que vocês precisam abrir essa mente, abençoado. Para de abrir a Bíblia, para de ouvir religiosos, para de ouvir esses ladrão que estão aí fora, esses doutores em teologia, que estudaram para enganar. Somente para enganar, abençoado. E te manter escravo. E ter o teu dinheiro, ter o teu voto e tudo mais. Então, ó, eu vou, mais uma vez, não vou nem abrir, que eu já sei decorado, Gálatas 5, 16 e 17, para te explicar o que é o diabo. O diabo é aquilo que se opõe às coisas de Deus. O diabo é aquilo que se opõe ao Espírito, que é a carne, que é o homem. Então, Gálatas 5,16, mais uma vez, andai no Espírito. Andar no Espírito não é andar na carne. Andar no Espírito é fazer, ou tentar fazer, a vontade de Deus. É tentar fazer o contrário do que a tua carne pede, a não ser comer feijão, arroz, macarrão, essas coisas. No demais é só coisa ruim. Então, andar no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, a vontade do diabo, a vontade do Satanás, que é a nossa carne. Que Pedro foi chamado de Satanás, porque estava contra. E eu vou mostrar isso daqui. Então, Gálatas 5,16, andai no Espírito, andar no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. É isso. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com Satanás do pastor. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é Romanos 16, capítulo 16. E eu vou ler para tu do versículo 17 até o 20. E vou te mostrar o que é Satanás da Bíblia. Satanás da Bíblia é um homem. Satanás da Bíblia são aqueles que se opuseram a Deus. Disseram que ele não era Cristo, disseram que ele não era o Messias. Blasfemaram contra ele, mataram os profetas por defender a palavra e assim sucessivamente. Esse é o Satanás. Olha, Romanos 16, Paulo, já o Novo Testamento, olha, Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, Paulo falando aos romanos, né? Não está falando conosco, nós não existia. Rogo-vos, irmãos,
que noteis bem aqueles que provocam, ó, divisões. Aqueles quem? Aqueles que pregam, por exemplo, hoje para quem seria isso? Para o pastor, né? Hoje isso é para os pastores que vocês idolatram, para os apóstolos, para o papa, para o padre. Por quê? Porque eles provocam divisões. Eles pregam engano, mentira. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles, ó, que não era só um, que provocam divisões e escândalos. O que está aí fora é escândalo. O que está aí fora é idolatria. O que está aí fora é roubo, é assalto. É uma doutrina de homens do qual é somente interesse deles, de roubar. Mais nada, e manter a bancada dos evangélicos. E nada mais. Então, ó, que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Que doutrina? A doutrina de Paulo, a doutrina de Cristo, a doutrina do qual é para tu viver somente por fé na obra de papai que já foi feita. Então eles pregam o contrário. Em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. É para vocês afastar. Sair da religião não é para tu ir, é para tu se afastar. É o que está dizendo aqui. 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Paulo falando a eles, eu falando com vocês. E sim a seu próprio ventre. Os caras só pensam em coisa terrena, abençoado. É dinheiro, é cesta básica, é carro, é moto, é terreno, tudo que tu tiver, eles querem. E sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras, ó, e lisonjas, engana o coração dos incautos. Esse coração aqui, tá? Mais uma vez, não é coração que pulsa sangue. Esse coração da Bíblia aqui é o entendimento. Enganam com palavras e lisonjas, enganam o entendimento dos ignorantes. O católico, o evangélico, são tudo um monte de ignorante. Não tem entendimento de nada. E quando você prega a verdade, ele fica com inveja de tu, ao invés de ir buscar teu entendimento. Entende, abençoado? Podendo ir lá na Bíblia e confirmar tudo, não. Ele diz que é o diabo do pastor falando na tua boca. 19. Pois a vossa obediência, Paulo se referindo aos romanos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios, falando com eles, para o bem, e simples para o mal. E aí vem o 20, ó. Falando do Satanás e te explicando que está se referindo exatamente aos pastores, aos chamados bispos, aos chamados apóstolos, aos chamados padres, ao chamado papa. Todos esses cães aqui, Paulo está se referindo a eles lá da época dele, que continua a mesma coisa hoje, pior ainda. E Paulo diz, ó, Romanos 16, 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, ó, a Satanás. Que Satanás? Esses caras aqui que Paulo está falando, abençoado. Esses opositores. Esses caras que dizem assim, eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está falando, eis que Deus está mandando dizer. Tudo isso aí é carne. Carninha friboi. Satanás ativado. Não tem nada a ver com Deus. Esse é que é o Satanás. É aquele que manda tu dar dinheiro, é aquele que manda tu aceitar Jesus, é aquele que manda tu esperar Jesus.
é aquele que diz que tu tem pecado. Esses são os satanás, abençoado, da Bíblia. Esses pregadores que te enganam, que não pregam a verdade, para te roubar. Esses são os satanás. E esse satanás deles não existe, e que Deus nunca esmagou a cabeça deles, e nunca que vai esmagar, porque não existe. E tudo já está consumado. Eu estou contando aqui, é uma história, é passado. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. De novo, mais uma vez, não tem nada profético, tudo já aconteceu. É para tu viver por fé no que já aconteceu, não é tu botar pro futuro, abençoado. Tu já tem tudo. E o Deus da paz, em breve por quê, Lira? Porque aqui, né, Paulo morreu no ano 67, eu acho, é decapitado por Nero, e Paulo morreu. Então Paulo não viu a volta dele, que seria no ano 70, e a volta dele não era que ninguém ia ver, a volta dele era o cumprimento de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, que seria a queda do templo, e seria a invasão do Império Romano, chefiado por Nero, e que, aliás, chefiado pelo general Vespasiano, né? E que eles mataram os satanás, aqueles que mataram Jesus, aqueles que mataram os profetas, todos eles lá foram mortos. Foi isso. E a queda do templo foi o cumprimento de toda a escatologia, e que o fim da lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, que também era conhecido como opositor. Ele disse para o discípulo: quem acusa vocês é Moisés. Então, a lei de Moisés também era o diabo, era o Satanás. E foi esse diabo que ele acabou, foi esse diabo que ele cumpriu, e pois sim, caiu o templo, se cumpriu toda a escatologia, e pronto. E Deus se fez um em todos os eleitos. Entende, abençoado? Esse é o Satanás de que Paulo está falando aqui no 20, e que Paulo não viu. Paulo morreu antes. E o Deus da paz em breve por quê? Porque Paulo estava no ano 67, faltava 3 anos, 67, 68, faltava 2 anos, por isso que ele falou em breve, ó. E o Deus da paz em breve, 2 anos é breve? É breve. Em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, ao opositor, aqueles que eram contra, aqueles que mataram os profetas, e que ele disse que se vingaria, e se vingou. Quando? No ano 70. Aí ele termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Pronto, então está explicado aqui, né? Em Romanos, em Gálatas. E agora eu vou te mostrar mais aqui um versículo, porque são vários. Se eu for ficar falando disso aqui, olha, 2 de Coríntios, só para tu ter entendimento que Satanás não tem nada a ver com o Satanás da religião. 2 de Coríntios 5, 16 e 17, ó. Ou melhor, 2 de Coríntios 5, do 15 ao 17, olha, presta atenção, abençoado. E ele, falando de Jesus de Nazaré, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, ó, presta atenção. Essa carta aqui
é uma carta de Paulo, uma das 14 cartas de Paulo. Aqui é 2 de Coríntios. Então, preste atenção para tu entender como a Bíblia ela não foi escrita para mim e nem foi escrita para você. Por quê? Porque nós não existia. Isso aqui já tem mais de 2000 anos. E para que tu lê, Lira? Para entender. Para ter entendimento. Como eu te falei, tu vai fazer uma prova de história, tu vai estudar o quê? Vai estudar história, o livro de geografia, né? Para quê? Para aprender e fazer uma boa prova. E aqui é para tu ter entendimento. Então, 2 de Coríntios. Os coríntios, eles são o destinatário desta carta. Essa carta aqui foi escrita para eles e não para mim nem para tu. Presta atenção. E quem é o emitente? Paulo. Paulo é o emitente da carta. Então, Paulo ele está falando aos coríntios. Entende, abençoado? Presta atenção. 2 de Coríntios 5,15. E ele morreu por todo. Esse todo não é eu e não é tu. Paulo está falando com eles, com os coríntios. Porque ele não morreu por mim nem por tu, porque nós não existia. Ele morreu pelos judeus. Ele morreu por eles lá que existiam naquela geração, naquele tempo. Olha, e ele morreu por todos, e esses todos não é toda a humanidade. Eram todos os eleitos, todo o trigo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Então ele morreu por todos os eleitos, para que aqueles que sobreviveram, né? Para que aqueles que sobrevivessem não vivessem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, Deus. Não ressuscitou? Homem não ressuscita, abençoado. Homem não ressuscita. O Jesus de Nazaré, que ele voltou ainda em carne, né? E que Deus pode todas as coisas. Ele voltou em carne porque se ele não voltasse ainda como Jesus de Nazaré, né? Os discípulos dele não iam crer, porque espírito ninguém vê. Entende? Então ele teve que voltar ainda em carne para que eles pudessem crer. Só isso. E pronto, e acabou. Quando ele foi elevado ao céu, acabou. É espírito. Então, ele diz, 16, assim, que nós quem? Que nós. Aí o pastor, o doutor em teologia, inclui você, tá vendo aí? Nós. Não tá falando conosco. Quando Paulo diz assim que nós, quando Paulo fala nós, ele está se incluindo no meio dos coríntios, do qual a carta é o destinatário, os coríntios, e Paulo se inclui, e ele diz assim que nós, daqui por diante, não é hoje, é no dia em que Paulo está falando lá com eles, é passado, assim que nós daqui por diante, olha, a ninguém conhecemos segundo a carne. E quem era que eles conheciam lá segundo a carne? Jesus de Nazaré. E por que ele está dizendo que não é para ninguém a partir dali que Jesus ressuscitou? Que não é para ninguém conhecer ninguém segundo a carne, porque ele está pregando o ministério do Espírito. E se você conhecer o Lira segundo a carne, tu só vai ver defeito. Tu vai dizer que o Lira é feio, que o Lira é careca, que o Lira é barriga grande, que é gordo, que é ignorante, que é isso, que é aquilo. Entende? Então, por isso que Paulo diz que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Aí ele diz, e se antes
Antes quando? Antes da cruz. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, quem era Jesus segundo a carne? Quem era o Cristo segundo a carne? O Messias, Jesus de Nazaré. Então não é mais para conhecer. Isso há 2000 anos atrás. E hoje, Lira, em pleno século XXI, os caras que estudaram teologia só pregam Jesus de Nazaré, abençoado. Esses desgraçados. Eles só pregam Jesus de Nazaré. E há 2000 anos atrás, né? Não é para conhecer ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos alguém segundo a carne, Jesus segundo a carne, há 2000 anos atrás, não é mais conhecer, não é para conhecer mais desse modo. Entendeu, abençoado? E só prega Jesus de Nazaré, e você vai chamar um cara desse de ignorante, de jumento, de cavalo, ele ainda acha ruim ainda. E que a maioria deles pregam isso de propósito, para roubar só para roubar. Já agora não conhecemos deste modo. E como é que nós conhecemos? Deus mesmo. Cristo ressuscitado, sempre, como sempre foi, Espírito abençoado. Espírito que já está em nós, que já mora em nós, que nós já somos a sua morada. 17. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, ó, se você está em Cristo, você já é nova criatura. E o que é a nova criatura? Espírito. Uma nova criatura. Santo, purificado, santificado, sem pecado, sem nada. Quem? O Lira? Não, o Espírito. O Filho de Deus é Espírito. E o Lira? Tudo que eu semear, eu vou colher. Tudo. Semeia coisa boa, senão tu se lasca. Se tu for dar lugar ao Satanás, ao diabo, à tua carne, tu se lasca. Vai colher coisa ruim, até prisão. Perder a liberdade. Se tu der lugar ao diabo, pessoal, à tua carne. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha, as coisas antigas já passaram. O pastor, né? O doutor em teologia, o Papa, né? Ele diz que essas coisas que se passaram. Qual foi, Lira, que o pastor disse que foi as coisas que se passaram? Que tu bebia, tu não bebe mais. Tu estuprava, tu não estupra mais. Tu matava, tu não mata mais. Tu roubava, tu não rouba mais. Tu era homossexual, não é mais. Tu era invejoso, não é mais. Não é isso não, ô cão guloso. Não é isso. Isso é obra da carne. Que tudo que tu semear, tu vai colher. As coisas velhas que se passaram, né? Foi o Antigo Testamento. Foi a lei de Moisés. Foi o Jesus de Nazaré. Isso foi as coisas velhas que passaram, cãozinho. E o que tudo se fez novo? A nova aliança. O teu espírito já vivificado. O teu espírito já glorificado. O teu espírito já santificado. Porque nós estamos depois. Hoje ninguém morre mais. Ninguém dorme mais esperando. Esperando ser santificado, purificado. Isso era antes do ano 70. Os espíritos, os homens morriam, o espírito ficavam dormindo. Paulo falou, o corpo de humilhação ficava dormindo, aguardando a volta do Filho do Homem para a ressuscitação desses corpos. Nós estamos após. Tudo já aconteceu. Tudo já está consumado, abençoado. É isso. Isso é as coisas novas. As coisas velhas que passaram e as novas. Então, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a primeira aliança, a lei de Moisés,
aguardar Jesus, eles lá, tudo já se passou. O céu e a terra que passou é o mundo Aion, um período de tempo daquela geração, da lei de Moisés, da primeira aliança de Jesus de Nazaré. Isso é as coisas velhas que passaram, o céu e a terra que passou. E tudo se fez novo. O que foi que tudo se fez novo? O Novo Testamento, tudo já aconteceu. O Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem também passou, e ele se fez um em todos os eleitos, para sempre. É isso, abençoado. Então, ó, são muitos capítulos, eu tinha aqui vários capítulos para falar de Satanás. E eu vou só para terminar, né? Porque realmente é muita coisa, não dá para ver. Mas eu vou ler para tu aqui Mateus 4, né? Falando de Pedro. Olha, Mateus 4, 8. Mateus 4, 8 a 10, para findar aqui. 31 minutos, olha. Levou... Não é esse aqui não. Aqui é falando do diabo, né? Que eu já falei para vocês ontem. Mas eu quero falar aqui é de Pedro, que se opôs aos desígnios de Deus e foi chamado de Satanás. Que não é o Satanás do pastor, né, abençoado? É Mateus 16, 23. Olha. Eu vou ler a partir do 21, né? Explicando para você que a Bíblia não fala, nem nunca falou, do Satanás do pastor, porque não existe. O Satanás da Bíblia não é o que a religião inventa. O Satanás do pastor é um ser, é um ser humano. Se refere àqueles que se opõem às coisas de Deus. E trazendo para o dia de hoje, são todos eles a religião, que é contra Deus. Então, ó, Mateus 4, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, incluindo Pedro, que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Ancião eram os caras da época, o chamado, na época era chamado, era chamado, não estou lembrado o nome agora, mas vamos continuar aqui, ó. Mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, né? E escribas. Os escribas eram os conhecedores da Bíblia, conhecimentos da lei. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Deus, a manifestação de Deus é o sinédrio, né? O sinédrio era onde estava lá o conjunto dos cães gulosos, que eram os anciãos, os escribas e o sacerdote, que é essa praga que está aí fora hoje, né? Essa praga que está aí fora hoje, chamado de igreja, é a mesma coisa. Só que não tem mais Jesus para eles matar, né? Porque se tivesse, eles matariam. Com certeza. Para defender quem? O templo de Salomão, defender as matrizes, as filiais, defender o roubo. Com certeza absoluta, eles matariam de novo. Entendeu, abençoado? Só que não tem mais, tudo já está consumado. E eles vão continuar roubando e vão morrer, e o roubo vai ficar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, tataraneto, tetraneto, pentraneto, até vocês criar vergonha na cara
e deixar de servir a criatura e adorar a Deus somente em espírito e verdade. E deixar de ter igreja. Entendeu, inteligentes? Então, qual seria o que ele, Deus, se manifestou para acontecer na terra e que foi ele que determinou? Ele teria que sofrer, ele teria que morrer, ele teria que ser crucificado. E Pedro, presta atenção, 22, e Pedro, chamando a parte, então ele disse que tinha que acontecer tudo isso daqui. E Pedro, né, Pedro, o homem terreno, a carne, o Satanás, o diabo, falando. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. O que é reprovar? Ficar contra. Satanás, opositor. Entendeu, abençoado? É isso. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então ele estava dizendo que tinha que acontecer e Pedro conta dizendo que não era para acontecer. Então o que ele falou? Mas Jesus, voltando-se, disse a quem? Ao Satanás do pastor? Não, não existe. Ao Satanás do bispo? Não, não existe. Ao Satanás desse desgraçado aí, do chapéu grande, esse magrelo aí que mora nos Estados Unidos? Não. Esse deputado desgraçado aí? Não. Não existe o Satanás deles. O Satanás dele é para te pôr medo, abençoado. É para te roubar. Para te manter escravo da bancada dos evangélicos. Mandar na tua vida. Dizer até com quem tu tem que casar. É isso. Esse é o Satanás. Que são eles. A carne. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás. Satanás, Pedro, Satanás. Estava se opondo, estava contra. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro era para ele lá, nesse momento, pedra de tropeço. Porque estava se opondo, estava dizendo que não era para acontecer. Pedro queria que Jesus ficasse vivinho lá com ele o tempo todo para multiplicar pão. Tá entendendo? Para ressuscitar a família dele quando morresse. E assim sucessivamente. Só que Pedro não manda em nada. Tudo já tinha que acontecer. E ele veio para isso. Entendeu? Então o Satanás, Pedro, estava pensando só nele. Na carninha friboi. Tu és para mim pedra de tropeço, porque, olha, não cogita das coisas de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Pedro estava na carne, no Satanás. E sim das dos homens. Então, abençoado, não tem mais tempo, ó. 38 minutos. Com certeza eu passaria a noite inteira aqui, abrindo capítulos e versículos, para te explicar que Satanás não tem nada a ver com coisa espiritual. Que Satanás é tua carne, é o teu pensamento, é as tuas atitudes. Tá? Então, pedindo que você se inscreva aí, dá um like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas tenham um entendimento com a mente de Cristo, tendo um entendimento espiritual. Graça e paz.